Olá, irmãos. Bom dia. Apocalipse capítulo 13 e o versículo 8. Na segunda parte, no final, diz assim: Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O ser humano, ele é coerente? Ou seja, aquilo que ele fala, dá para acreditar? Ou seja, aquilo que você mesmo fala, você acredita? É comum, infelizmente, muitas pessoas quererem uma coisa hoje e daqui a pouco tempo já não quererem mais. A Bíblia chega a dar orientação para que nós sejamos constantes. E o que é constante? Constante é o contrário. O contrário de quê? O contrário de incoerente. Uma pessoa coerente, tudo que ela fala tem a ver, muitas vezes, com o que ela faz, com o que ela vive. E assim por diante. E ela permanece dessa forma. A coerência tem a ver com estabilidade e não instabilidade. E como eu disse, a constância, ela é de fato uma qualidade e quase que um sinônimo da palavra coerência. E a pergunta, de qualquer forma, continua: o ser humano é coerente? Como eu já disse, é comum muitas vezes o ser humano querer uma coisa e depois já não querer mais. Então, infelizmente, o ser humano não é coerente. Normalmente, nós mudamos com facilidade a nossa vontade. Isso por quê? Porque, de acordo com a própria Bíblia, a vontade ela está relacionada ao coração. E diz o texto de Jeremias, capítulo 17, que o coração ele é corrupto. O coração ele é enganoso. Então, muitas vezes você acha que está fazendo a coisa certa, que está vivendo da maneira correta, que conseguiu aquilo que você queria, mas depois acaba sendo traído ou traída pela sua própria vontade. E muitas vezes nós dizemos: se eu soubesse que seria dessa forma, eu não teria agido dessa forma, ou não teria escolhido isso, ou não teria pedido isso, ou não teria corrido atrás daquilo. Enfim, a maior vontade do ser humano, você já sabe, é ser feliz. Só que para ser feliz ele toma muitos caminhos. E o interessante, e como eu sempre digo, ao mesmo tempo triste, é que muitas pessoas que às vezes falam mal das outras por tomarem algumas decisões, elas acabam cometendo os mesmos erros que elas condenaram. Você já viu alguém que falou, por exemplo, mal de você e depois cometeu os mesmos erros que você cometeu? Pois é, o que é isso? Isso é incoerência. Há não muitos anos atrás, eu ouvi uma frase interessante que dizia o seguinte: o ser humano não é lógico, o ser humano é psicológico. E o que essa frase quer dizer? Essa frase quer dizer que muitas vezes nós não nos pautamos dentro da razão para tomarmos decisões. Muitas vezes nós nos pautamos dentro da vontade. Isso é perigoso. Isso, na verdade, é terrível. É angustiante. É um barco
que anda de um lado para o outro sem direção. Assim é a vida do ser humano normalmente. Tá aí o que fazer, Thomas. Hoje, a melhor escolha é se entregar ou entregar a nossa vontade a Deus. O texto que nós lemos hoje, por exemplo, diz algo muito interessante, principalmente lá no finalzinho, que fala do Cordeiro, ou do livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Que cordeiro é esse? Que livro é esse? É o livro da vida, o próprio texto diz. O livro da vida do Cordeiro. E esse Cordeiro quem é? Você sabe. É Jesus. E ele foi morto desde a fundação do mundo. Como é uma linguagem profética e simbólica aqui no Apocalipse, na verdade o que o texto quer dizer é que Deus tomou a decisão antes da fundação e desde a fundação do mundo de se entregar no nosso lugar. Cada cordeiro, cada animalzinho que morria era nada mais, nada menos que uma definição do que Jesus faria. Tá, mas o que isso tudo tem a ver com o nosso assunto de hoje? Bem, o ser humano, quando decidiu comer a fruta do jardim do Éden, aquela que não podia, do conhecimento do bem e do mal, ele comeu querendo acertar. Principalmente Eva, ela comeu para poder ficar melhor, para poder viver melhor. Mas o que aconteceu? Aconteceu o contrário. O marido e a mulher se sentiram envergonhados e fugiram. E Deus foi atrás deles. E agora rezava ou terminava a sentença que Jesus, que Deus já tinha falado, que seria que o dia em que eles comessem, morreriam. Mas que interessante e triste, o ser humano não queria morrer, não é mesmo? Provavelmente o ser humano ali na pessoa de Adão e Eva disseram: nós não queremos morrer. Ué, mas se não queriam morrer, por que comeram a fruta? Percebe a incoerência? E isso principalmente porque o pecado faz isso com você e faz isso comigo. Nos traz confusão, nos traz perturbação, nos deixa cegos. E o que Jesus decide então? O que Jesus faz? Ele diz: tudo bem, Eva? Eu então vou morrer no lugar de vocês. Eu então vou morrer no lugar do Thomas, vou morrer no lugar do Lucas, vou morrer no lugar do Jorge, do Sérgio, da Maria, da Cláudia, da Ana, do Luiz, do Antônio, do Oliveira. Eu vou morrer no lugar deles. Porque apesar de eles terem errado, eles não querem. Talvez um Manuel ou uma Manuela também pediu: Senhor, eu não quero viver essa vida, eu não quero passar por esse problema. E Deus, o que Ele faz? O que Ele sempre fez? Ele se entrega e resolve o nosso problema. E sofre no nosso lugar. Foi isso que Jesus fez. Desde a fundação do mundo, entregou a sua vida e colocou o seu sacrifício como um pagamento para que nós não sofrêssemos eternamente, para que nós não tivéssemos a consequência permanente do pecado. Então hoje, meu amigo e minha amiga, é possível mudar completamente a nossa situação de incoerência, de instabilidade, indo àquele que é coerente, que é o nosso Deus. Indo àquele que é estável, ou seja, que é a nossa rocha, que é o nosso Deus. E a boa notícia é que Ele está esperando você. É que Ele está esperando o momento em que você vai levantar a mão e pedir ajuda. E com certeza fazer na sua vida um milagre. Amém? Bom dia, ou uma boa tarde, uma boa noite, e que Deus te abençoe.